Porém, nós estamos falando do Cuiabá, um time pequeno em ascensão, pequeno mesmo, não é nem um time médio, um time pequeno em ascensão no futebol brasileiro, quem sabe com o tempo se transforma em médio, quem sabe grande, assim, o tempo vai dizer, e um gigante, onde tudo é muito maior, onde a pressão é muito maior. E o treinador está aprendendo a lidar com isso no trabalho. Sim. Eu acho que hoje tem muito a ver com o que o Jean falou. Ele não entendeu, talvez não o jogo, talvez não a parte tática, ele não entendeu o peso da camisa, olhando para a qualidade dos jogadores para tentar fazer um jogo de imposição. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. Vamos ver o que a imprensa que achou do empate do Corinthians aí, né? Eles saíram na frente aí, porém tomaram empate aí no final do jogo aí, né, pessoal? E vamos ver o que eles acharam aqui desse jogo, né, pessoal? Dava sim pro Corinthians sair com a vitória aí, mas não deu. Então vamos ver aqui o debate. Garro, craque Garro, vai falar agora, depois do empate do Corinthians com o Racing. O Racing, não aquele Racing, né? Não o Racing, um Racing que o Corinthians poderia ter vencido. Um Racing fraco. Um Racing fraco. A gente precisa falar até para medir o que não foi o Corinthians hoje. Vamos dar uma olhada. Fala, Garro. Un gran partido, segundo tiempo se emparejó un poco, pero bueno, nos vamos con un sabor amargo porque vinimos a buscar los 3 puntos y nos llevamos un punto. Creo que bueno, son detalles que por ahí tenemos que corregir, pero no tengo duda de que vamos a seguir peleando en este torneo, que creo que es un objetivo importante que tenemos. ¿Salió el partido como lo esperaban, dominando si se quiere? Sí, dominamos la mayor parte del partido, pero bueno, en esta competencia son detalles. No nos podemos equivocar y bueno, corregir nada más, corregir con las cosas buenas y malas que hicimos. Es una institución que requiere mucho esfuerzo, una camiseta y una hinchada que demanda mucho, entonces tenemos que responder de esa manera. Así que nada, tenemos un gran grupo, un gran equipo y es el primer partido. Creo que vamos a seguir por un buen camino. Muchas gracias. A pergunta que eu vou fazer depois sobre o Flamengo, eu faço agora sobre o Corinthians, Jean. Decepção? Foi uma decepção, eu acho. Primeiro, pelo futebol de maneira geral, né? Porque talvez houvesse a expectativa, apesar do amistoso contra o Londrina, mas acho que amistoso você nunca sabe, né? Como que o time está, de fato, empenhado em jogar da melhor maneira, de mostrar serviço e tudo mais. Esse era um jogo oficial, um jogo importante. A volta do Corinthians às competições depois de um tempinho parado. E não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação. O Corinthians não jogou bem, ainda que tenha chegado perto de vencer, né? Porque fez 1-0, mas também chegou perto de perder, porque depois sofreu o gol de empate, né? Primeiro sofreu um impedido, depois sofre... Milimetricamente impedido ali, né? Milimetricamente impedido, depois sofre de fato o gol de empate e depois, por pouco, não toma virada. Então, acho que, de maneira geral, não foi um bom jogo. Foi uma partida decepcionante. A gente pode, acho que... discutir algumas decisões do seu treinador em relação a mudanças ou demora nas mudanças. Eu acho que a escalação titular não dá para discutir. Embora você possa discutir, sim, o Yuri Alberto e o Pedro Raul juntos, que acho depois que entrou o Romero, parece que funcionou melhor. Né? E parecia meio óbvio isso pelo que a gente viu no primeiro tempo, né? Pela atuação do próprio Pedro Raul, pelo Yuri jogando aberto, que não funciona tão bem, me parece, e aí na hora que entra o Romero, inclusive a gente está vendo, ele começa a jogada do gol, o Garro faz o cruzamento e o Yuri Alberto faz 1-0, mas então assim, eu acho que dá sim para discutir a escalação titular. Porém, você tem que dar esse crédito ao treinador que ficou ali trabalhando desde a eliminação do Paulista, tentando enxergar qual era a melhor formação. Só que depois dos 45 minutos iniciais, em se tratando de um jogo oficial, eu acho que já poderia ter voltado com a formação, com o Romero em campo e com o Yuri Alberto como centroavante. Enfim, foi aí que o Corinthians fez 1-0 e depois acaba falhando defensivamente em vários momentos, né, como a gente vai ver agora. Esse gol não valeu, mas... depois teve o gol válido e aí também... Olha, no detalhe, hein? Mas aquela no detalhe. Troca final, assim, eu não gosto muito de ser profeta do acontecido e tudo mais, mas a entrada do Kaká, aquela coisa... Frio, cara. Frio, exatamente. Num momento complicado do jogo. Eu acho que existem momentos e jogos e contra certos adversários que faz sentido você colocar mais um zagueiro para tentar se livrar das bolas na área de qualquer maneira e tal. Contra o Racing do Uruguai, com todo respeito ao Racing do Uruguai, é melhor você tentar se defender mantendo a posse de bola.
né? Impedindo o seu adversário de jogar. Exatamente. E não colocar mais um zagueiro que Frio acabou também falhando nesse lance aí. E aí, sim, né? É até cruel um jogador que tinha acabado de entrar, como disse o Pedro Frio, e você sempre corre esse risco quando você coloca um zagueiro nesse momento da partida. Não foi um bom resultado, não tem drama nenhum. Sim. Mas, claro, a gente está falando de um grupo em que tem 2 favoritos claros, o Argentino Júnior e o Corinthians. O Argentino Júnior que venceu fora de casa. Fora de casa. 3-2. Então, um dos favoritos ganhou fora de casa a sua primeira partida e o outro, que é o Corinthians, empatou fora de casa a sua primeira partida. Claro, tem muito jogo, tem muito campeonato, mas não é o começo ideal nessa trajetória sul-americana. É bom sempre lembrar que esse nacional é o nacional do Paraguai, né? Não é o nacional do Uruguai. E é bom lembrar, na Sul-Americana, só o primeiro passa. Essa briga no grupo, a gente imagina, vai ser do Argentino Júnior com o Corinthians. Isso. Um deve jogar depois a fase seguinte. Exatamente. O Corinthians larga atrás do seu rival direto, porque o rival direto vence fora de casa, o Corinthians empata fora de casa. Então, assim, o segundo colocado vai ter que disputar com um dos terceiros colocados da Libertadores uma vaga na outra fase. Então, o resultado não foi legal. Não é o fim do mundo, como você mesmo disse, imagina, mas é um resultado que sai um pouquinho de gesto. Dava para beliscar 3 pontos lá, hein, Pedro? Mas dá para, não é o fim do mundo, mas dá para ficar preocupado. Novamente, sem se apegar apenas ao jogo de hoje, eu vou olhar um pouquinho para a semana passada. Você pega um time muito frágil semana passada, era amistoso. Eu acho que todo mundo queria entender o que seria do Corinthians com a bola, com as novas peças, um tempinho de trabalho. Se viu muito pouco, pobre com a bola. Hoje um time muito frágil. Pobre com a bola, você tinha o menino Bidon mais próximo do Garro, mas a bola não chegava por ali. O Corinthians tinha muita dificuldade de passar por um jogo do Racing que não tinha muito o que fazer. Truncar, travar, disputar, ser mais físico. Esperava ver um pouco mais com bola na semana passada. Esperava ver minimamente algo com bola hoje para virar e falar. É o Racing, mas tem qualidade do lado do Corinthians. Não são elencos equivalentes. Você não conseguia naquele primeiro tempo ali fazer nada disso. Aí vai para o segundo tempo depois de um gol. Quando você olha para o gol do Corinthians, o Garro, acho que por ter qualidade, é um cruzamento que ele não precisa se esforçar tanto, a marcação é passiva. O Yuri marca com facilidade, a gente comentava ali. O toque do Romero, o Romero com liberdade. Essa defesa, só expondo como você criou tão pouco e é problemático no primeiro tempo. 1-0. Aí você vai pro final do jogo, sem bola mal também. Sem bola contra um time limitado. Então, um Corinthians mal com bola, mal sem bola, não é sobre o resultado com o Racing, não é sobre estreia de Sul-Americana, é sobre o que a gente está querendo ver um pouco mais. Não viu semana passada, não viu hoje, e aí não é alarmista, está tudo errado, crise porque perdeu, mas tem um tom de preocupação de algo que não está acontecendo. E a Sul-Americana, eu não imagino que o Argentino Júnior vai perder ponto para o Racing. Porque o Corinthians hoje, o empate fora de casa é ruim, porque o Corinthians tinha condição total para mim, totais condições de fazer essa pontuação. Então, o que não vem fazendo, nem com bola, às vezes não está com bola, mas se defende, não cede espaço, mesmo que o adversário seja fraco. O gol no segundo tempo, tô com o Jean, colocar um zagueiro naquela situação, mas a linha de passe aos 80 e tanto, contra o Racing do Uruguai, é um time limitado. 8º colocado no campeonato? Qual é a sua abordagem ao jogo, sabe? Então, acho que há uma preocupação sim, não é problema falar que é uma preocupação desse Corinthians, que parece que há muito tempo a gente está querendo ver algo e segue sem ver. É justo cobrar já tanto? Porque o trabalho do Antônio Oliveira tem pouco tempo, mas teve uma pausa boa para treinamento. É justo já cobrar. Eu acho que tem 2 verdades. Uma é que qualquer cobrança grande agora é desmedida, injusta. Segunda, o que o Pedro falou. A torcida, obviamente, deve estar preocupada. Porque mesmo no campeonato estadual, depois que o Antônio Oliveira chega e o Corinthians melhora muito, tanto o futebol quanto os resultados, o time usualmente foi vulnerável na parte defensiva. Sistema de marcação frágil. E o trabalho do treinador no Cuiabá, que tem no Ranieri, que talvez explique um pouquinho a troca, um cara de confiança. Puxou ele para a zaga. Puxou ele para a zaga. Era um trabalho que tinha como principal virtude a capacidade do time se defender e de entender os jogos. Porém, nós estamos falando do Cuiabá, um time pequeno em ascensão, pequeno mesmo, não é nem um time médio, é um time pequeno em ascensão no futebol brasileiro, quem sabe com o tempo se transforma em médio, quem sabe grande, assim, o tempo vai dizer, e um gigante, onde tudo é muito maior, onde a pressão é muito maior. E o treinador está aprendendo a lidar com isso no trabalho. Sim. Eu acho que hoje tem muito a ver com o que o Jean falou.
ele não entendeu, talvez não o jogo, talvez não a parte tática, ele não entendeu o peso da camisa, olhando para a qualidade dos jogadores para tentar fazer um jogo de imposição. Não sei dava, hein? Não sei porque o time não está pronto na avaliação dele, aí eu vou com o que o Jean disse, o Jean falou, ele treinou a equipe, ele entende o estágio atual da equipe, ele tem as ideias dele e ele percebe, obviamente, que elas não estão implementadas como ele deseja, por isso, falo que é injusto, qualquer cobrança agora. Por outro lado, a gente viu algumas coisas no jogo que não são do tamanho do Corinthians. Contra um Racing do Uruguai, e aí eu não estou me apegando ao clichê, Corinthians, não. A qualidade dos jogadores, a capacidade individual, a quem pode desequilibrar. Que tipo de ideia você usa contra uma equipe dessas? Porque se a gente for olhar o que o Corinthians fez hoje e pensar que é esse o Corinthians do brasileiro, a situação não é preocupante, é assustadora. Mas eu imagino que o time vai jogar bem mais, vai ser melhor, vai ser mais forte, vai ser mais consistente, vai crescer. Eu não sei porque o Romero... tempo para ele... Espero que ele tenha tempo, né? Para poder evoluir o trabalho dele e os jogadores também melhorarem o rendimento. O Romero merece a posição de titular. Não sei se é uma questão física. No lugar do Pedro Raul. Oi? No lugar do Pedro Raul. Pedro Raul sai. É isso. Não precisa ter o Alberto na referência. Não precisa ter uma referência. Não necessariamente na referência. Se movimentando. Mas você tem o Yuri Alberto para ser a referência. É que eu não gosto do Yuri Alberto jogando de costas pivô. Eu gosto dele mais quando ataca espaço, quando ele é lançado para chegar na bola de frente. Eu acho que ele rende mais assim. Tá? Aí é um gol de quem é referência. É gol de centroavante. Sim, é gol de centroavante, isso aí. O posicionamento de centroavante. O que eu falei, a facilidade dele para se desmarcar. Mas eu acho que assim, a questão é essa. Assim, é óbvio para todo mundo que está vendo os jogos do Corinthians e que viu os jogos do Corinthians até aqui na temporada, que o Romero fez de tudo para ser titular e já deveria ter virado titular do Corinthians. Porém, o meu ponto é, e eu falei, assim, acho que ele inclusive erra depois de ver 45 minutos do jogo e do que tinha acontecido, ele erra ao não voltar para o segundo tempo já com a mudança que ele acaba fazendo depois. Estou me referindo a essa especificamente, né, do Romero no lugar do Pedro Raul. Sim. Porém, eu acho que tem que se dar o direito do treinador, que ficou treinando desde a eliminação no Campeonato Paulista para este jogo especificamente, quer dizer, para recomeçar a temporada com esse jogo e não com o amistoso diante do Londrina, tem que se dar o direito de dizer, olha, você treinou, você sabe exatamente do que esses jogadores são ou não são capazes e, portanto, você tem todo o direito de escalar o time titular que você considera o melhor de acordo com o que você viu nos treinamentos. Só que, mais uma vez, dentro de campo, no jogo, a gente não viu essa escolha como a melhor. Quer dizer, de novo, o Romero acabou justificando uma titularidade que até agora ele não conseguiu. O Corinthians, ele tem uma média de 1 gol sofrido por jogo nessa temporada, hein? É uma média ruim, né? 1 gol por jogo, meu amigo, você toda hora tem que correr atrás do prejuízo de alguma forma. E aí a gente tá falando, por onde passa esse problema? Bom, primeiro, é um time que começou com o Lucas Veríssimo na zaga, depois saiu, chegou o Gustavo Henrique, tem Félix Torres, já entrou o Raul Gustavo também, que não é, né? Já teve Caetano, enfim, já... E Félix Torres que vinha bem, Félix Torres, exatamente, aí tem muita oscilação ali. Tem. Aí você tem ali na frente deles... Troca de sistema, proteção. Exatamente. Aí você tem o que você vai combater, você vai criar. Aí você tem um Maicon que parecia que ia melhorando, aí não pode jogar, tá lesionado, enfim. Aí você tem o Fausto Vera, mas você tem o Bidon. Tá ali o problema? Não, o problema não é a individualidade nem a capacidade de marcação. Porque muita gente girando nesse setor defensivo ali. É o entendimento dos jogadores. Mas literalmente o entrosamento. Esse giro constante, essa troca constante, você mexe com isso. Você não estabelece o entendimento, né? Ele teve 18 dias para treinar o time. Você teve quantas vezes esse time testado? Esse time exigido? Bom, perfeito. Esse time, o time não vale como referência, mas o jogo contra o Londrina, até a expulsão do Fagner e do jogador do Londrina, não estava bem o Corinthians. Que não foi bem hoje de novo. Não estava bem o Corinthians. O Fagner é um jogador que precisa ser mais bem protegido. E do lado dele, quem fecha um pouco mais para a direita várias vezes é o Yuri Alberto, no atual sistema. Sim. Várias vezes precisa proteger o Fagner. Você obriga o jogador a fica um pouco mais longe do que é o ideal. Não sempre. Pode ter a cobertura de um volante ali também, mas eventualmente isso vai acontecer. Assim, eu tenho muitas dúvidas sobre o Corinthians. Assim, dúvidas, eu estou dizendo que não sei. Não sei o que vai ser da temporada do Corinthians. Eu não sei se o time vai crescer muito, se o time vai ter dificuldade, se o time vai lutar por uma vaga na Libertadores. O que vai ter de contratações mais pra frente também. Para não ser rebaixado. Né? Não sei o que vai ser. Porque é um elenco sem muita profundidade também, né? Você olha para o banco, você tem... Então, mas você... Melhorou, claro, em relação ao começo do ano,
Mas ainda carece. Mas você não acha que se o time adquirir coesão, Não, dá para fazer melhor com esse time. os jogadores, É isso que você quer vários falar? jogadores vão Claro que ser dá pra fazer melhores do melhor que eles com esse parecem time. ser? Claro, claro. É claro, e fora que assim, na hora que você... Acho que essa é a questão. Porque é um elenco, quando você fala profundidade, você está falando em relação ao número de jogadores, talvez não tenha tantos assim. Agora... Você olhar para o banco e falar assim, esse cara aqui dá para fazer porque resolve, tá? Ele tem mais opções. Mas claro. é um elenco com vários bons jogadores, é um elenco que você pode ter um time arrumado e que a partir do momento que esse time está arrumado, se ele começa a temporada para valer, porque a temporada para valer começa agora, se ele começa a temporada para valer bem, mudar uma ou outra peça, eventualmente fica mais tranquilo, né? Quer dizer, fica, o que o Birner estava falando, você consegue, a partir de um desempenho coletivo, melhorar as individualidades e fazer com que jogadores que hoje talvez não sejam vistos como opções de primeiro nível se tornem essas opções. Agora, claro, tudo tem que partir também de um crescimento coletivo. A questão é, como sempre, o tempo que ele vai ter, porque assim, há pouco entrou no estúdio um companheiro nosso, cujo nome evidentemente não citarei, mas que tem uma simpatia pelo Corinthians, e ele entrou aqui no estúdio falando assim, fala muito do Carpini, mas esse Antônio Oliveira tá na mesma... ele estava cornetando já na redação. Ele já estava cornetando. Ele tinha acabado de elogiar o Antônio Oliveira na hora do gol. É verdade. Esse amigo aí. Virou o primeiro tempo ele falando, tá aí o Carpini do Corinthians. Mas ele estava dizendo que tem uma saiu o agenda gol. negativa no Morumbi ou agenda positiva no Corinthians? Esse papo de agenda negativa e positiva é mais com você, Bibi. O que ele estava dizendo... Fugiu da resposta. Não, Vamos lá. Você pode explicitar essa sua ideia sobre agendas positivas ou negativas para Faremos um linha sobre isso. Você fica à dia. vontade em relação a isso. Mas o que ele estava dizendo é, Tá liso como já, corintiano que ele estava Libertadores. dizendo, falam tanto já corneta no Carpini, pressão no Carpini, o Carpini é o cara ideal, não é? Porque não existe já essa discussão em relação ao Antônio Oliveira. Não acho que deva existir nesse momento, tá? Também não acho, hein? Não, Até porque tem uma grande diferença. Dá um tempinho mas eu pro só estou homem. trazendo um pouco desse do clima. sentimento. Até porque tem uma grande diferença. Quiloelo essa pauta. De onde parte o time do Carpini e de onde partiu o time do Antônio Oliveira. Como eles pegaram as equipes. É só isso. Perfeito. Não é a nossa pauta, mas são situações muito diferentes. Bastante Eu acho que um regride e o outro ainda não evoluiu. Acho que isso é uma questão. Acho que evoluiu um pouco. Você acha que o Antônio Acho que Oliveira eles não evoluíram um pouco. O trabalho do Antônio Oliveira não evoluiu? Acho que eles evoluíram um pouco. Eu queria ver bola, eu queria ver criação É que com tem bola. pouco também, Pedro. Não, eu acho que não. Eu acho que você tem peças, você ainda não tem entendimento do sem Não, bola. eu digo pouco tempo. Pouco tempo. Pode ser. É claro que o Antônio Oliveira tem bom muito mais ponto. peças do que o Mano tinha, Mas do outro por lado exemplo. lá, os caras foram O chegando. ponto do Carpini é que tá todo mundo falando que tinha algo e tá regredindo. É isso? E a sensação aqui é que pouco ou muito está andando devagar. Eu acho, por exemplo, que ainda não consegui ver coisas positivas ou interessantes. Isso aqui é uma dinâmica que está funcionando. No Corinthians? No dinâmica. O que eu acho que você pode falar, Você o pode Galo dizer tem que- qualidade. Só A uma- tentativa de Yuri Pedro, que eu acho que vai ser breve, porque não está funcionando, Me acho. não funcionou. Mas por O causa do Romero Pedro. já sabe... Tudo bem, mas era uma tentativa que foi feita. O Romero já sabe... desde Você quando espera que o Pedro Corinthians Raul faça estava muitos abrindo. gols do Corinthians? Não, eu espero que o Pedro Raul, nessa configuração que não aconteceu, que ele vire uma opção ao Yuri que possa vir acontecer na melhor configuração. Ponto. Não acho que os dois têm que jogar junto. Tentou, não rolou por enquanto. Tá. Pode vir na frente. Que ele venha a ser uma opção ao Yuri, que pode ser um bom nome numa configuração de ataque. Ok. Perfeito. Não tá acontecendo. Inclusive é o mais lógico, né? Do Sim. ponto de vista tático. Eu entendo essa coisa de querer... Vai voltar pro Romero de Porque o 23. Yuri, queira ou não, assim, o Yuri é um jogador que tem uma qualidade que, ok, ele não mostrou ainda no Corinthians, é um jogador valorizado do ponto de vista financeiro mesmo, estou falando, né? Como patrimônio do clube, é um cara que a gente sabe que é um dos jogadores mais valiosos que o Corinthians tem no seu elenco. Pedro Raul foi uma contratação que também não foi barata. Então, olhando para essa questão, olhando para o ponto de vista até da qualidade, porque a gente sabe que o Romero também não é uma sumidade do ponto de vista técnico, não é Mas é incrível que é artilheiro do Corinthians na temporada junto com o Yuri Alberto. Os dois têm o mesmo número de gols. Pois é, mas acho que assim, Ele é muito o útil, rendimento do Romero ninguém pode discutir. Romero é o na operário que temporada. o Birner fala. É o operário. De bom nível. De bom nível. O que eu quero dizer é que assim, é normal que um técnico muitas vezes tente colocar em campo no seu time titular os melhores jogadores, os jogadores com mais potencial de maneira geral. Só que quando você está falando de dois centroavantes, eu acho que essa história ela muda bastante. Quer dizer, precisa jogar com dois centroavantes, você precisa ter dois centroavantes, eu vou citar assim, o Lautaro e o Thuram na Inter. Tá.
Não estou fazendo comparação, Biner. Não adianta me olhar com essa cara. Eu não estou fazendo. Mas, primeiro que assim, você tem um jogador. Ambos têm uma capacidade enorme de jogar como segundo atacante, de jogar mais pelo lado, de não ser centroavante e tudo mais. Eu não estou nem entrando na questão técnica, no quanto são bons ou não são bons os atacantes do Corinthians. Mas eu acho que eles são mais centroavantes mesmo. Por mais que essa ideia do Yuri e que exista um olhar de qualidade técnica para o Yuri Alberto, eu não vejo ele atuando muito aberto, quer dizer, como um segundo atacante. Então, mas aí você entra numa questão que tem a ver com o que o Pedro fala, e por isso eu também preferia ver o Romero jogando. Porque se você usa o Yuri mais aberto, eu também não gosto. Tá muito aberto pro meu gosto, assim. Então. E você tem o Garro no time, né? Você precisa recompor com 2 linhas de 4. Quem vai recompor pelo lado? Porque se você tem um outro jogador pelo lado, que poderia ser o Romero, que está jogando muito mais, e você tem o Yuri mais solto, se movimentando, não precisa ser um centroavante de área, mas como o centroavante da equipe, você dá liberdade para o Garro receber a bola no espaço melhor do campo, e esse é um jogador que faz a diferença no elenco do Corinthians. Você tem o Romero chegando mais pelo lado, né? Você escolhe quem vai jogar do outro lado, não sei se o Wesley, aí depende do jogador, e você consegue recompor com 2 linhas de 4 sem obrigar o Yuri a jogar tão aberto. Então, essa ideia do técnico, eu acho que ela tende a naufragar. Porque o Yuri faz muito sacrifício para o Garro, que também faz sacrifícios. Eu também acho. Poder jogar num lugar melhor para ele. Não, só assim, deixando claro, Biner, eu também acho que tende a naufragar. Eu já disse que eu teria voltado com o Romero para o segundo tempo já, pelo que foram os 45 minutos iniciais, mas eu também acho que assim, você dá um tempo para o técnico trabalhar, ele passa semanas treinando. Você tem que dar um crédito, pelo menos, na hora que começa. Porque na hora que sai o 11 inicial, você não pode, cadê o Romero titular? E tem uma coisa que me pega muito sobre o Romero nesse jogo. Nós estamos no momento do Corinthians que cada resultado positivo é importante também para os jogadores melhorarem sua autoestima, sua confiança, porque o começo do ano foi muito pesado. Por isso, por exemplo, o empate contra o Palmeiras, do jeito que foi, mesmo sem ser uma grande atuação, foi uma coisa enorme nessa temporada. Você tem jogadores ali menos experientes. Aí você tem o Romero no banco, em boa fase, para pegar um jogo de Sul-Americana, fora de casa, né, um jogo no Paraguai, né, onde o Romero vai ser olhado de um outro jeito, onde ele vai entender melhor a situação do jogo. Você não usa. Por quê? Pois é. São coisas que, assim, não estou falando que o técnico está errado, mas são coisas que a gente, aqui, num programa onde a gente discute futebol, e nesse caso o Corinthians, a gente precisa entender o porquê. Eu, se estivesse na coletiva, perguntaria por que o Romero, um jogador experiente, que vive a fase que vive, acostumado com jogos continentais, não começa um jogo como esse. Que sempre que entra dá a resposta. Por quê? Deu resposta no E talvez o técnico tenha uma boa resposta. Eu até acho que essa pergunta deve ter sido feita. Ou está sendo. Ou está sendo feita. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o debate. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.